E o nosso bate-papo de hoje aqui no Você Esporte Clube é com um personagem que ele tem muita história para contar e faz parte da história do Londrina Esporte Clube. Antes de começar, eu vou mostrar para você. Tá vendo aquela camisa ali no fundo ali? Aquela camisa ali? O Eiran, com certeza, uma parceria com o senhor Ariobaldo Fricelli, o famoso Dedé, entendeu? Que passava o rodo na Vila Recreio, na época lá nos anos 70, era uma covardia, ele era bonito, entendeu? Passava o rodo por lá. E um dia fui fazer uma matéria sobre o Londrina lá na Universidade Estadual de Londrina. O Londrina Esporte Clube estava fazendo uma parceria com a UEL, com o Centro de Educação Física da UEL, e Vossa Excelência me presenteou com aquela camisa ali, ó. Grande Londrina, lembra disso? Poxa vida, quanto tempo, hein, Cláudio? Primeiro, muito tempo. Primeiro que eu tô velho, né, Cláudio? 72 anos, né? Não, você tá menos novo. Mas antes de mais nada, claro, quero te agradecer pelo convite. É um prazer enorme estar com você aqui pela primeira vez, né? Espero que possa atender você naquilo que você gostaria que eu pudesse responder, né? Tanto tempo de Londrina, afinal, sim. 67 anos de Londrina. 67. Né? Cheguei aqui com 5 anos, né? Dia 12 de outubro de 1958. Rapaz, que bacana, hein? Bacana. Pau de arara, da Paraíba para cá, de Patos para cá. Minha mãe falava que era 18 dias, meu pai falava que era 11. Aí eu dividi no meio e coloquei 14, 15, né? E foi um sofrimento danado naquela época, só eu com 5 anos, uma irmã com 7 meses, né? Quando a gente saiu, já entrando na história praticamente, depois não entendi no futebol. Na vinda para cá de Pau de Arara, tinha um motorista, tinha um Fenemê, chamava-se Pedro Faustino, né? Para quem não sabe, Fenemê, na época, a gente chamava tudo de Fenemê, mas era Fábrica Nacional de Motores. Exatamente. Quando o Brasil resolveu começar a fabricar caminhões, até por uma necessidade, né? Tinha que fabricar. E os antigos Fenemê está na história de um monte de gente que eu conheço, viu? Verdade, Cláudio. E esse Pedro Faustino, ele vinha de 3 a 4 vezes de Patos para Londrina, capital mundial do café. Ele trazia uma carga de coco, para você ter uma ideia, colocava madeira em cima, colocava uma lona, né, armava, e o Pau de Arara trazia famílias para cá, né, para trabalhar no café, que a cidade de Londrina era realmente ambiciosa, quem queria vir trabalhar no café. E meu pai veio para cá, trouxe a gente em 58 para cá, e uma curiosidade que eu fiquei sabendo quando eu estive lá com o Dedé, esteve com meu pai. Meu pai me disse que quando nós passamos por Feira de Santana, né? Minha mãe entrou numa casa, pediu uma licença, se podia dar um banho numa criança e tal. A senhora gentilmente permitiu. E depois a senhora falou: eu quero ficar com essa criança. Olha aí. Desse jeito, né? Dá pra mim. Dá pra mim, né? Como assim? E aí, claro, minha mãe e meu pai não permitiu. Aí ele veio pra cá, né? Então tem muita história. Eu já tenho medo que se fossem meus pais, eu falo: vamos negociar, entendeu? Tô brincando, hein, pai? Você tá no céu aí, me proteja aí, por favor. Mas, Irã, quando a sua família veio para Londrina, o que o seu pai fazia exatamente? O que a sua mãe fazia? Minha mãe do lar. Certo. Né? Meu pai vinha trabalhar na sacaria, seja no café, seja no algodão. Né? Primeiro, aconteceu o seguinte, Cláudio, a gente tem tempo, eu vou tomar um pouco de tempo. Nossa, então eu vou ter muita história para contar. Primeiro é o seguinte, eu vou contar um pouco da história do meu pai, pode ser? Claro, por favor. Na Paraíba, né, em Patos, na Paraíba, 300 quilômetros de João Pessoa, né? Minha mãe morava numa fazenda chamada Urtiga, né? Dos Gaiôs. Gaiôs era deputado federal, uns eram do Exército, e tinha umas 70 famílias que moravam nessa fazenda. E nas fazendas circunvizinhas também, meu pai trabalhava e morava também numa dessas fazendas. Bom, naquelas festas de aniversário ou de casamento, né? Minha mãe era noiva de um rapaz chamado-se Agripino. Certo. Né? Mas ó, cá entre nós, hein, com um nome desse de Agripino, eu acho que não ia para lugar nenhum. Escuta só, sem Cláudio. Querer me meter na sua história. Escuta só, Cláudio, o que aconteceu, né? E aí esse Agripino era muito amigo do meu pai, né? Meu pai não conhecia a noiva do Agripino. Né? Aí numa dessas festas, o Agripino apresenta a dona Iraci, essa aqui é minha noiva, Oscar, né? Muito amigo, beleza, maravilha. Não é que os olhares durante o forró começou a acontecer
E dias depois, minha mãe já era noiva do Agripino. Sim. Separou do Agripino, não queria mais casar com o Agripino, né? E começou a namorar meu pai. E o Agripino, que era muito amigo do meu pai... Eu não queria dizer nada não, mas que trairagem, Trairagem? Cara. Que coisa, hein? O Agripino virou... Puxada de tapete. Total. E o Agripino virou inimigo do meu pai. Sim, de amigo. Imagino. Tomou minha noiva, pô, né? E aí, aconteceu o seguinte... A minha avó, né? Meu avô não ligava, tá? Eu até gostava do meu pai. Meu pai chegou a ficar noivo da minha mãe, né? Sim. Mas aí ia ter uma outra festa, numa fazenda lá em cima, lá nos locais lá da circunvizinhança, e a minha avó falou para minha mãe, olha, vai ter essa festa, eu vou levar você, não quero que o seu noivo vá, porque o Agripino vai estar lá. Sim. Sabe? E eu gostaria muito que você voltasse com o Agripino. Olha só. Aí minha mãe contou pro meu pai, ó, tá acontecendo um problema, tá assim, e aí, como é que não fazer? Meu pai falou, bom, já noivo. Bom, se prepara então que eu vou roubar você de noite. Essa palavra certa, né? E naquela época lá... Um sequestro consentido. Um sequestro consentido. Sim. E naquela época todo mundo dormia de rede lá no sítio, né? Um do lado do outro, um monte de irmão. Bom, aí combinaram um assobio tal hora, né? Que ela arrumasse... chamava de trouxa, galera. Sim, trouxa conheço, um saco com as roupas dentro. E minha mãe se preparou, então, arrumou as trouxas lá e ficou esperando o assobio do meu pai. Lá para as 10 horas, dorme cedo, escureceu, já vão dormir. Lá para as 10 horas apareceu o assobio, minha mãe saiu com muito cuidado para não esbarrar num dos irmãos do lado, e saiu, foi embora pela porta da cozinha, e montaram no cavalo, saiu. Foram embora. Aí meu pai foi levar ela na casa de uma pessoa da família da minha mãe, né? Para não ter nenhum constrangimento. Minha mãe esqueceu a porta da cozinha aberta e os porcos entraram dentro da casa. Aí deu aquele rebuliço, todo mundo acordou. Quando acordou, foi procurar na rede, cadê a Iraci? Não estava lá. Aí foi um rebuliço danado. Você imagina o que aconteceu, né? Eu até brinco com eles de vez em quando, minha mãe já faleceu, meu pai é vivo. Eu falo para eles, bom, vocês me fizeram em cima do cavalo, né? E então, aí despencou para esses lados aqui? Primeiro aí teve uma briga danada, né? Meu pai casou com a minha mãe, mas a família não queria. Bom, aí quando eu nasci, aí fizeram as pazes, me levaram para batizar, eu fiquei... E fiquei sabendo também, porque eu andei dando uma fuçada nesse livro, e que os seus pais costumavam dormir pelado, né? Porque 13 irmãos... Rapaz do céu! Muito, irmão, no meu caso aqui, eu sou mais velho, né? Foi 14, pra você ter uma ideia. Foi 14. Nossa. 7 homens e 7 mulheres. Hoje nós estamos em 10, né? Sim. 5 homens e 5 mulheres. Mas não foi fácil. Eles gostavam da coisa. Não tinha televisão naquela época, né? Todo ano, sabe? E aí então, rapaz, o que aconteceu? Pouco serviço lá naquele Patos, né? Aí meu pai veio com esse pau de arara, trabalhar aqui no café e deixou minha mãe e eu lá, né? Sim. Bom, meu pai ficou 3 anos aqui. Quando chegou lá, eu já tinha 4 anos. E naquela época, como eu fiquei na casa do meu avô, eu chamava meu avô de painho. Lá no norte é tudo painho e manhinha, né? Eu chamava meu avô de painho e minha mãe de manhinha, né? Aí quando chegou meu pai lá, né? Isso aqui é seu pai, gostava. Não. Aí o Oscar dava doce, dava isso, coisa, não, é Oscar. É Oscar pra lá, Oscar pra cá e coisa e tal. Bom, aí na hora, meu pai arrumou um serviço na Sambra, lá em Patos. Um serviço também muito fraco. O pai resolveu vir embora pra cá com a família, né? E eu, claro, não queria vir, e meu avô também não queria que eu vinha. Aí me pegaram de noite dormindo, Pô, mas vim embora. Isso aí parece aquelas novelas, né, cara? Porque uma novela. Tem muita reviravolta. Muita reviravolta, né? Aí foi quando nós pegamos essa estrada aí com o senhor Pedro Faustino, mas várias famílias em cima, porque as famílias vinham, não tinha dinheiro nem para pagar a passagem, vinham para cá, trabalhar aqui para depois pagar a passagem para o Pedro Faustino. O Pedro Faustino vinha 3 vezes por ano para cá, né? Sim. E você, quando você chegou aqui, daí entra criança, cresce, e você também teve algumas atividades, porque hoje você é empresário, né? E, por exemplo, eu lembro que quando eu era moleque, o meu avô me levava para ser pipoqueiro na frente da catedral. Tinha lá uns 12 anos, a gente vendia pipoca ali na frente da catedral. Quando tinha missa, então era uma festa, ganhava uma grana, né? E eu sei que você também tem umas histórias assim, né? Muitas.
desse começo de vida, né? Isso. Comecei ali na Vila Nova, na Rua Ivaí ali. Opa, a gente mudou para vários locais, né? Meu pai chegou para cá de parente, morei na Vila Gazônia ali, em frente ao colégio, numa casinha de madeira, parede meia. Depois mudamos para Vila Nova, na Rua Itapicurus, um tempo. Aí depois Vila Nova, Rua Ivaí. Sim. Foi ali que eu comecei a aprender a jogar bola de terra, né, na rua ali. E ali, o meu primeiro emprego foi lavar garrafas vazias numa adega que tinha na Rua Acre. A Rua Acre é onde? É onde é a Leste-Oeste hoje. Sim. Lavar garrafas eu lembro que quando eu era garoto, tinha muita gente que comprava garrafa, né, para revenda. Isso. Até que pintou aquela expressão, né? Quem tem mais garrafa para vender, né? Exatamente. Então foi meu primeiro emprego. Aliás, meu primeiro emprego foi catar café. Minha mãe lavava roupa, aquele número de cliente, e pegava aqueles cafés naquela maquininha que eles emprestavam, para você tirar os cafés que não prestava e levar. E depois fui vender algodão doce ali na Vila Nova e Vila Recreio, aquele negócio um redemoinho que fazia também. Bom, vendi Última Hora, né? Jornal Última Hora, na Rua Sergipe ali, eu vendia muito ali, né? Fui engraxate ali na praça ali, perto da catedral ali, né? Trabalhei na política, entregando santinho. Olha aí. Vi de quase tudo. Aí fui padeiro, trabalhei de padeiro, né? E depois fui feirante, fui empregado doméstico 2 anos, né? Na Rua Pará ali. E da feira, né? A gente fez um time de futebol de salão lá, trabalhei de 70 a 74 na feira. E um time bom de futebol de salão. E foi aí que você se meteu com o futebol? Eu já jogava antes, né? Comecei na Vila Nova ali, né? Depois... Mas jogava ou só era teimoso igual eu, por exemplo? Eu era ponta esquerda, né? Tinha um pouquinho de habilidade, estava forte. Aí comecei a jogar no Ivaí, da Vila Nova, ponta esquerda, lá no campão de terra lá, né? Aí depois ali na Tietê, eu quero campo, na Tietê, né? Eu treinei lá, exatamente. Né? Não aprendi nada, porque eu treinei. Aí o Agenor, que era técnico do Amador do Londrina e do Juvenil do Londrina também, né? Vendo eu jogar no Havaí de Ponte, ele me levou para Londrina em 72. Então eu fui Juvenil de Londrina em 72 e 73. Sou da safra do Marinho, do Zé Kroll, do Tulim, de tantos outros atletas aí, né? Que meu sonho, Cláudio, sempre foi ser um jogador de futebol. Esse era meu sonho, né? Mas não era o planejamento que Deus tinha para mim. Não tinha. Faltou aquele detalhe, o tal do talento? Uma coisa não, assim, faltou dinheiro. O dinheiro mesmo. Por quê? Mas tinha talento, então. Deixa eu conferir com os universitários. Senhor Ariobaldo Fricelli, o senhor que é professor e do ramo, tinha talento mesmo? Você viu jogando mesmo? Ele não só tinha talento, ele tinha todas as qualidades. Mas Cláudio... Eu percebi uma certa ironia. Eu vi. Mas, Cláudio, aí em 73, nosso juvenil, que era muito bom, subiu tudo profissional. Né? Doninha também estava numa crise danada em 73, subiu o juvenil inteiro, tinha mais alguns profissionais junto, né? E eu não pude ir, por quê? Porque eu trabalhava na feira. Quinta e domingo, 3 horas da manhã, feira, nos dias normais da semana, barraquinha de fruta na Sergipe com a Higienópolis ali, né? Para ajudar meu pai a criar os meus irmãos, né? Que tudo mais novo do que eu, né? E não fui, não pude ir para Londrina. Aí eu passava o Pinheiro lá na banquinha de fruta, pô, meu ponto esquerdo, quando é que você vai lá? Eu falava, poxa, eu não posso. Mas um dia eu vou, bastante. Exatamente. Deus o tenha, tá? Deus tenha em algum lugar. Aí numa sexta-feira eu falei pro senhor Chiro da banca de fruta, olha, eu preciso sair hoje 2h30 da tarde, que eu tenho um compromisso, se eu me libero. Fui pro VGD. Cheguei lá, todo mundo, a molecada nossa lá da época lá. Aí o Pinheiro falou, olha, como você viu agora, segundo tempo põe você, tá? A época era coletivo 45 contra 45. Reserva contra titular no VGD, né? E aí, beleza, fiquei esperando, acabou o primeiro tempo, né? Ele foi lá e falou para mim, você não trouxe chuteiro? Eu falei, não tem chuteiro aqui? Não, mas eu arrumo para você uma chuteira aí. Que não você causa? Foi 37. Tá bom, foi lá, daqui a pouco vem ele com uma chuteira, um jornal, assim, o menor número que eu foi 39, mas põe esse jornal no bico aí, vai, põe esse jornal no bico, mas você fica fora de órbita, não é normal. Não, esquisito pra caramba, né? Mas aí fizemos algumas coisas lá e acabou o treino, né? Você vai voltar? Eu falei, quanto tá pagando? Não tá pagando nada ainda. Mas vai pagar depois. Falei, não posso, eu tenho um salário até razoável lá na feira, ajudar a criar meus irmãos, infelizmente eu não posso, meu sonho não vai dar.
Mas aí Deus preparou um sonho maravilhoso para mim, que foi ter a possibilidade, Cláudio, de dar oportunidade para tantos garotos. Então, aí eu me realizo com os garotos, Cláudio. Mas assim, você desistiu mesmo? Assim, falou, porra, não dá, deixa pra lá. Daí fui ficando mais velho, envelheci, né? Aí em 80... É muito rápido. Não, tem um passo de pé. Aí em 86, eu fui convidado pelo Kleber Toff, que foi meu professor, né? Para ser vice-presidente de esporte amador. Ele era presidente do Londrina. Sim, Londrina. O Clebão, eu fiz algumas parcerias com ele de trabalho. Foi meu professor também. Baita de um cara. Acabei aceitando, claro, né? E ali foi que eu aprendi a gostar de dar oportunidade para os garotos, porque você sabe que no futebol, o garoto que busca oportunidade é da família mais simples, mais carente, né? E ali eu me realizei. Sabe? E até hoje, para mim, é a Sabe que maior você opção. estando aqui, eu vou até já conversar, eu estou precisando de uma oportunidade dessa até hoje. Não sei se ainda dá tempo. Na Vila Recreio, vamos ver se a gente for no Vila Recreio lá. Me falta, como diz o Dedé, só me faltou uma coisinha boba, que é o tal do talento. O resto você a tinha gente tudo. Se virava, você entendeu? E aí você entrou, começou a pegar como dirigente mesmo. Foi, assim, porque aí nós fizemos o seguinte, entrei como dirigente, aí em 88, o Kleber, mas o João Araújo, os dois já se foram, né? Marcaram com o André Scaff. Olha, o André Scaff quer falar com você, vamos marcar uma reunião lá na churrascaria gaúcha. Lembra da churrascaria gaúcha? Lembro, opa! Ok, vamos jantar lá. Bom, aí eles propuseram o seguinte, o André, junto com o Kleber e o João Araújo, como o Londrina está carente de valores, vocês não querem assumir todo o departamento amador? Vocês bancam o departamento amador, quando venderem alguém, né, a gente faz um contrato, tira as despesas, 50% para o Londrina, 50% para vocês. Bom, aí o André, claro, vamos entrar, vamos ir lá. Vamos experimentar, ok. Sim. Mas aí o André ficou... Isso foi embrião praticamente foi embrião. Da Junior Team. Também, o Junior Team foi mais para frente. Sim. O Junior Team foi em 2001. Isso. Aliás, começou em 2000, com a ideia que eu vou chegar lá depois com você também. Mas aí o André ficou um mês só, né? Eu cheguei lá no Kleber e falei, eu sozinho não aguento, eu vou parar também. Eu posso ficar com vice-presidente de esporte amador, mas sem bancar, porque eu também sozinho não aguento. Sim. Aí o Pagani falou, não, eu entro com você. Aí eu falei, tá bom. Mas você estava trabalhando com o que nesse período, assim, para ter um faz-me rir, para poder ajudar? Eu tinha uma loja, tinha com tubos, lá no Jardim Pisa. Era revenda de tubos de PVC. Revenda de material de construção. Isso, material de construção. Isso mesmo, né? Porque a minha vida foi assim, sempre com a bola ligada. Quando eu falei que eu trabalhava na feira. Sim. Aí fizemos um time de futebol de salão lá. O time era bom, não. Fomos disputar os campeonatos do Cabral, né? E nós pegamos alguns times por aí, por exemplo, peguei a Plastilon, time do japonês. Sim, eu lembro dessa Plastilon, hein? Lá na Mel. E fiz um monte de gol lá. E aí um dos donos da Plastilon, o senhor Gentil... O povo quer saber, tem registros de vídeo isso? Olha, naquela Porque época, as pessoas precisam acreditar na gente. Não tem, naquela época não tem. Mas eu tenho amigos vivos até hoje que podem confirmar. Podem confirmar. Pode confirmar. Né? O Baco é um deles, por exemplo, que é dono da ótica central ali na Santa Catarina. Ali. Depois eu vou ter que mandar esse vídeo para ele. Manda, vou mandar. Ó, diz Baco, Tingui, Seik, Taca. Vou mandar para todo aquele povo lá depois. Então, e aí acabou o jogo, fez bastante gol, ganhamos de bastante da Plastilon. Aí o Gentil chegou e falou, você não quer trabalhar lá comigo na Plastilon, lá e jogar no time, que ele gostava de esporte pra caramba. Eu falei, tá, mas quanto paga? Quanto você ganha? Eu falei, X, empato. Não, empatar por empatar, né? Mas você é registrado? Eu falei, não. Eu registro você. Eu falei, bom, aí é uma vantagem. Está aqui minha carteira de trabalho. 1º de maio de 1974. Fui lá para jogar futebol de salão e trabalhar no almoxerifado. Né? De lá, fiquei 3 anos lá. Era uma febre o futebol de salão em Londrina. As empresas, quantas empresas? Porque a imprensa dava uma divulgação enorme. Eu lembro, porque eu trabalhei uma época no Bamerindos. E nessa época tinha vários bancos que contratavam funcionários para jogar a bola. Bradesco, Lojas, Florença, Cacique, um monte de... Exato, eram uns times muito fortes. Muito bom, nossa fortes. senhora. Pra você ter uma ideia, você imagina enfrentar o mexicano, eu jogando de pivô, o mexicano de fico daquele tamanho lá no Moringão. O que a gente apanhava naquela bolinha pequenininha. O mexicano chegava o aço na gente lá, né? Bom, aí então...
A Londres Tubos, uma empresa de material de construção, na febre de futebol de salão, também fez um time de futebol de salão. Sim. Aí, um amigo que jogava comigo lá na Plástico Longchaib, né? Falou, Irã, tá precisando de um balconista aqui. Vem pra cá que a gente vai montar um time aqui também. Aí eu fui lá conversar com o proprietário. Aí deu a mesma coisa. Quanto você ganha lá? X, registrado. Eu pago igual. Mas igual. Igual. Não, eu faço o seguinte, você vai ser balconista, eu pago mais 0,3 de comissão sobre as vendas. Melhorou. Certo. Fui para lá, para Londres Tubos, para jogar bola e trabalhar. Fiquei 2 anos como balconista. Eu não queria falar, mas você estava assim, entrando numa fase meio mercenária. Né? Não, porque eu sempre escolhia o que era melhor para me progredir. Além de jogar bola, que eu gostava demais, a melhoria financeiramente, até para ajudar a criar meus irmãos. Um monte de irmão por trás de mim, não era brincadeira. Então fui para lá. Fiquei 2 anos como balconista e depois fiquei 6 anos como gerente lá. Aí saí de lá em 85, foi que eu montei a minha empresa, que chama-se Contubo, lá na saída para Curitiba, no Pisa, lá na Avenida Europa, em 85. Aí em 86 fui para Londrina convidado pelo Kleber, né? E dali para frente a gente tocou Londrina, né? E aí teve, em 88, eu falei para o João Severo, João, vamos fazer um torneio aqui para a cidade de Londrina. Aí ficou famoso pra caramba. Aí fizemos com 4 equipes só, primeira. E o Cruzeiro que foi campeão. Sim. Né? E aí, os anos seguintes, se alastrou. Quantos anos você fez a Copa com Tubos? 13 ou 14, se eu não me engano. Era sub-20. Sub-20, né? E nós trazíamos sempre o técnico da seleção brasileira para ser, porque ficou tão grande a Copa com Tubos. Sim, eu lembro PBC Brasil, depois virou Taça da Londrina. Se eu não me engano, eu cobri algumas dessas aí quando eu trabalhava na Folha de Londrina, no esporte, e era considerada a terceira maior do Brasil, né? Sim, que era a Copa São Paulo, a Belo Horizonte e a nossa. E a de vocês. E chegou uma época que já estava até superando a Taça Belo Horizonte. Sim. Porque a gente fazia para terminar dia 10 de dezembro, né? E era um preparativo já para a Copa São Paulo, que começava em janeiro também, né? E aí a gente trazia... E vinha time do Brasil inteiro. Brasil inteiro. Nossa Senhora, teve jogos aqui na região metropolitana aqui inteira. Dos times que você lembra que jogaram, que jogadores que tinha que se destacaram muito? Porra, veio Dida aqui, veio o Vampeta, Dida, Edmundo, que jogou lá em Biporã, fui lá ver jogar, Emerson do Grêmio. Olha, veio muitos atletas que se tornaram até a seleção brasileira. Sim. Sabe? Essa Copa foi coisa espetacular. Né? Só que aí cresceu demais, aí ficou demais, caro. Além de ficar caro, a gente foi pedir ajuda no poder público, não conseguiu muita coisa. Eu queria, depois eu saí de Londrina, quis passar para o poder público, mas aí não teve quem desse uma continuidade nela. Que ano que você terminou o último ano da Copa? Da Copa com Tubo? Eu acho que 2000, foi 2000. O último ano. Cara, eu quero comprar um grilo falante também, se você puder indicar um, é bom, viu? Tô falando demais, né, pelo jeito. Não, tô dizendo pelo seguinte, você que está nos vendo aqui, aqui atrás de mim, aliás, na minha frente está o Dedé, que tem uma memória que eu vou te falar, uma coisa maravilhosa, está auxiliando nas datas. É verdade. Aqui. Por isso que eu falei pra você, Fica vermelho não, Dedé, pode continuar que tá legal. Por isso que eu falei, Cláudio, eu preciso levar o Dedé, que sabe, o Dedé me conhece desde 86, né? Quando ele foi lá, que eu já nem lembrava mais, pediu um patrocíniozinho para o time de vôlei dele, né? E eu tive a felicidade naquela época de atender a solicitação dele, né? E dali para frente nós ele ainda era galão ou não? Já estava meio careca já naquela época. Foi caindo devagarinho. Então ele sabe de muita coisa. Sim. E você acha hoje, por exemplo, viável fazer de novo uma Copa com Tubos ou algo semelhante por aqui? É meu sonho. Se eu pudesse, faria mesmo, Cláudio. Fiz tudo o que eu podia pelo nosso Londrina e não me arrependo absolutamente de nada. Alguns meus parentes, minha esposa, filho, você enfiou tanto dinheiro em Londrina, né? Podia hoje estar mais sossegado. Eu vou te fazer uma pergunta agora. Não me arrependo, porque eu fiz aquilo que eu queria fazer. Desde que eu lembro que eu acompanho futebol em Londrina, e faz algumas décadas, todo corneteiro diz o seguinte: pô, o cara entrou no Londrina, ficou rico. E eu, como acompanho futebol desde sempre, eu nunca vi um ficar rico. Dá pra ficar rico? De jeito nenhum.
Hipótese tinha, pelo menos Dá naquele pra ficar tempo. pobre, que eu sei que teve gente que ficou pobre. Teve gente, sim. Bom, Cláudio, naquela época, o que acontecia? Os times de futebol não tinham os patrocínios que tem hoje, em camisa, em televisão e nada. Vivia do quê? Como é que você pagava? Até, já estou antecipando que o Jurandir e o Pagano foi que me enfiaram em 93 no profissional, porque eu gostava você tem só do amizade amador. Com eles ainda? Demais. Você olha para eles e fala assim, puta merda, vocês me... Jurandir é meu financeiro, né? E ele falava para mim as loucuras que eu fazia. Inclusive, ele tentava me segurar. Mas eu que era aloprado, mais louco que ele, não, vamos contratar, que eu quero subir e tal, ou então quero fazer uma boa campanha, né? E aí a gente investia mais do que podia até. Mas, naquela época, vivia o quê? Da renda. Sim. Ou da possibilidade da venda de um atleta. Só disso que vivia, né? Sim. Então todo mês faltava dinheiro para a folha, para os complementos, para as despesas. E aonde a gente ia? Eu ia no banco fazer papagaio com aval dos meus amigos. E o duro é o seguinte, que a gente pensa, por exemplo, vocês tinham limitação de receita. Sim. Né? Hoje o futebol, obviamente, ficou muito mais caro. Muito mais caro. Mas mesmo naquela época, era muito caro já. Muito caro. Sem dúvida, porque as receitas não cobriam as despesas, Cláudio. Sempre faltava. E naquela época, quando ia renovar com um atleta, tinha a tal das luvas. Todos tinham luvas. Né? Não tinha como você renovar sem pagar nem que seja um pouco de luvas para o atleta. Né? Então, a despesa. Né? Eu tive a felicidade, Cláudio, de que no primeiro ano de presidente de Londrina, o Joandir e o Pagano me colocaram lá, em 94, fiz aqueles bingo de campo. Ah, eu lembro. Você lembra? No Estádio do Café? Porra, ali, Cláudio, foi outra a realização que eu tive, porque encontrei muitos amigos de infância, da Vila Recreio, da Vila Nova, de Bipo. Então, quando uma pessoa simples daquela ia lá e ganhava um carro na hora de entregar, rapaz, a gente se abraçava e chorava bastante, viu? Porque era a realização de tantas famílias. Está nos seus planos, de repente, reviver a Copa com Tubos? Cláudio, se eu tivesse condições, sim. Taça Cidade de Londrina, que é para promover mesmo o nome da cidade. Foi o que virou depois, você lembra, né? Sim, sim. Que a gente fazia sempre para terminar no dia 10 de dezembro. Né? E a gente trazia sempre o técnico da seleção brasileira. Hoje a cidade teria estrutura que, por exemplo, tem que ter campo. Né? O Estádio do Café vive com problema com gramado e tal. Né? Mas, Cláudio, a gente mandava na região metropolitana toda, você lembra? Pô, e era uma alegria. Né? Quando a gente mandava um jogo, por exemplo, em Bela Vista, era um feriado praticamente, um ponto facultativo nesse lugar, porque a cidade inteira iria assistir. Ia assistir Palmeiras jogar, ia assistir São Paulo, Fluminense, Atlético Mineiro. Eu trazia Grêmio Internacional para dar Grenal aqui, trazia Atlético Curitiba. Poxa vida, era verdade, jogos espetaculares, você lembra como é que era? Em que ano que você entrou como presidente do Londrina e quando você saiu? Bom, em 93, né, venceu o segundo mandato do Pagani, que era sempre só 2 anos, né? Aí chegou o Jurandir e o Pagani para mim, ó, você vai ser nosso candidato a presidente de Londrina. Eu falei, não, o negócio aqui é garotada. Eu sempre me identifiquei bem com a garotada, né? Não tenho conhecimento nem como é que funciona o departamento profissional. Não, nós vamos estar juntos, nós vamos dar todo o suporte para você. Mas aí, o Marcelo Caldarelli era candidato também a presidente. Eu lembro, né? Rapaz. Aí, o que fizeram? O Jurandir e o Pagani. Foi lá, conversou com o Marcelo. Ó, Marcelo, você não vai ter chance de ganhar. Nós vamos apoiar o Irã. Mas vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma composição. O Irã fica no primeiro ano de presidente, você fica de vice. No segundo ano, o Irã fica de vice e você de presidente. Marcelo, boa, eu também. Eles que acertaram, eu não sabia nem como é que... Não, para mim tudo bem. Ok. Aí, em 94, a gente teve aquela felicidade dos bingos, fomos bem, né? A gente, salário em dia, tudo certinho, papapá. Aí, quando chegou no fim do ano, eu falei, bom, agora é hora de trocar, né? Colocar o Marcelo para presidente e eu para vice. E reunimos o conselho lá, o conselho do Dr. Moacir Mesleiro, que era o presidente do conselho. Não pode fazer isso. Não pode. Mas por que não pode? Não, porque você tem que renunciar. Sabe? E se você renunciar, fica uma nódoa como você entregou Londrina. Não pode. Vamos chamar o Marcelo, vamos explicar que não pode. Vocês fizeram um acordo, tudo bem, mas esse acordo está ilegal, blá, blá, blá. E aí, daqui no ano que vem, o Marcelo concorre novamente e com alguém, ou se você quiser junto, eu falei, não, eu não quero, eu vou ficar só o meu mandato só, porque eu quero voltar para o ordem amador, né? E aí, ok, claro, o Marcelo não gostou muito, mas acabou aceitando, né? 95, né? Aí quando foi em 96, teve a eleição, o Garcia foi nosso candidato, porque eu não quis concorrer, e o Marcelo ganhou a eleição. E teve a felicidade
de nós termos o artilheiro do Paranaense, que foi o Alaor. Sim. Vendemos o Alaor por $300 mil para a Coreia, né? E o dinheiro veio em janeiro, quando o Marcelo assumiu. Eu sei que você tem aí na sua biografia, óbvio, né? O Elber, que foi Esse é um caso à parte. Isso. Porque isso eu quero te explicar com detalhes. Tá, eu tenho um amigo, o Edson Ferracini, que ele foi muito tempo funcionário do Banco do Brasil. E ele me disse, ontem eu coloquei no nosso grupo do Você Esporte Clube, falou assim, eu vou entrevistar o Irã. Aí ele mandou assim, pergunta do Elber, que ele era meu office boy, ele falou. Ele era meu office boy, o moleque era um demônio jogando bola, pergunta pra ele como é que foi, não sei o quê. Eu vou perguntar, mas antes do Elber, né, de a gente falar do Elber, teve outros jogadores que saíram da sua gestão, por exemplo, tiveram muito sucesso no Brasil? O primeiro foi o Elber. Sim. Teve outros depois, sim. Aguinaldo, César. Aguinaldo jogou no Fluminense, né? Vários outros atletas que saíram com clubes menores por aí. Corinthians, o Bolão, né? Lembra do Bolão, que jogou Cruzeiro? Vários outros que saíram, médios por aí, né? Mas Henrique, isso. Mas quem mais realmente fez sucesso mesmo foi o Elber. E esse Elber, rapaz, isso é obra pura do Espírito Santo. Não é do Irã. Não é do Irã. Ele me contou mais ou menos. O Elber te contou? Não, o Elber não. O Edson, ele me contou teve muita volta para conseguir dar certo, né, porque cara? o Elber não queria. Então, veja bem, outubro de 89. Jogos da Juventude, futebol de salão no Palácio. Eu sempre fui ligado ao futebol de salão. Sim. Aliás, em 87, eu montei o time do Londrina Futebol de Salão, né? Montei em 86. 86 não foi bem. Quer dizer, não foi bem porque não foi campeão, mas foi bem. Sim. Agora em 87 não. Aí eu fiz praticamente uma seleção, porque o Canadá revelava atleta doidado, o Canadá, sim, e o ABB também. E em 87 nós fomos campeão citadino, futebol de salão, naquele palácio que virou uma loucura, naquele palácio. Sim. Tem vídeo até hoje aí que o Cebola tem aí. Sim, alguns sim, já viu isso aí. Bom, então eu fui em 89 assistir numa sexta-feira jogos da Juventude. Londrina contra Ponta Grossa. E o time de Londrina estava já escalado, o pivô titular era um tal de Birigui, um rapaz alto, né? Já estavam uns 4 para Londrina. Aí colocaram esse garoto, o Elber, né? O Elber entrou, marcou mais 2 gols, né? Perfeito, Londrina classificado para decidir o título, se não me engano, da Foz do Iguaçu no sábado à tarde também. Eu fui lá assistir. Aí já estava mais ou menos novamente o Elber reserva, o titular o Birigui. O time de Londrina era bom. E já estava uns 3-0 já estava para Londrina. Colocou o Elber entra, faz mais 2 gols. Terminou 5-1 ou 5-2 para Londrina. Acabou o jogo, eu desci na quadra. Falei, ô garoto, vem cá. Moreno, né? Meio bugrão. Ô garoto, vem cá. Como é seu nome? Elber. Escuta, você não quer fazer um teste no Londrina? Ah, não. Eu já fui reprovado lá no Londrina. Falei, já fui reprovado? Quem reprovou você? Falecido, Ticão, sim, né? E normal, isso acontece, né? Normal, natural. Aí eu falei, não, mas o Ticão não está mais, agora é um outro que está lá, chama João Severo, tudo. Não, mas para mim não dá, porque eu trabalho, acho que na BB, né, com esse senhor aí. Ele trabalhava no Banco do Brasil, estagiário. Estagiário. E entra o meio-dia e você treina na UEL de manhã e à tarde. E eu não posso ir treinar à tarde. Aí eu falei, não, vamos fazer o seguinte, ó, se você aceitar. Eu tenho um motorista. Onde é que você mora? Interlagos. Beleza, tal lugar. O motorista está lá. 7h15, 7 horas ele me deixa na Contubo. 7h15, seu Tato. Pega você, leva lá na UEL, né? Treino das 8 às 11, eu falo pro canhoto dele, libera ele às 11 horas, que o Tato tem que trazer ele para casa dele, ele toma banho e ele lá pro Banco do Brasil. Sim. Qual é o trabalho dele? Dá para você assim? Não, aí acho que dá. Então tá bom, concordou, né? Rapaz, mas que função, hein? Uns 20 dias depois eu canhotei aí, Irã, atacante, maravilhoso, passou no teste, espetacular. Passou no teste. Pronto, e agora? Queremos você não. Ah, não, mas quanto é que paga? Naquela época, assim, a gente sempre teve. Sim. Os 4 mais qualificados ganhavam hoje, por exemplo, uns R$400 de ajuda de custo. E aí ia baixando, 300, 200. Não. Eu falei, R$400 você já vai dar. Mas é pouco, rapaz. Eu precisava de pouco mais, porque eu ganho X lá no estagiário do Banco Brasil. Né?
Aí eu fiz uma coisinha por fora, mas não pode se falar, eu falo que é mentira. Não, aí então dá. Beleza. Bom, isso foi fim de 89, né? Aí ele começou para valer em 90, na temporada. Perfeito? Sim. E eu fazia taça, né? E o Londrina foi bem na taça. Eu trouxe o Ernesto Paulo, técnico da seleção brasileira. E o Londrina foi bem. Dava, por exemplo, havia alguma negociação com os técnicos da seleção, dos olheiros, porque... Eu vou chegar lá. Porque era uma época que você não tinha TV praticamente acompanhando, rede social. Eu vou chegar lá. Escambau, eu vou chegar lá. Né? Então teve. Teve, claro que teve. Teve. Eu não vou esconder nada aqui. Não vou esconder nada, vou falar tudo. Então, aí... nós fomos decidir o título com o Criciúma. Sim. A taça da Londrina, em 90. Né? 0-0, prorrogação 0-0 para os pênaltis. Perdemos nos pênaltis. Né? Aí fomos jantar lá no Hotel Cristal, levamos o Ernesto Paulo, tudo. O Elber foi artilheiro da taça. Sim. Aí na hora do jantar lá, estava eu pagando, o pessoal da diretoria, mas ele, Irã, pois não, eu vou convocar o seu artilheiro para a seleção. Nós vamos jogar agora em janeiro Sul-Americano no Chile. Né? Eu vou convocar ele. Mas não houve, como diz, o engravidamento auricular antes para poder... Se houve, foi de alguém da comissão técnica, nós, João Severo, mas eu não fiquei sabendo disso, não. Sim. Foi pura vontade do técnico mesmo. Fazia tempo que eu queria falar engravidamento auricular, cara. É bonito, né? É bom. É bonito. É bacana, né? É bacana. Bom, aí eu falei, poxa, maravilha, tá bom, a valorização é grande. Só que o centroavante titular é o Luiz Antônio, do Flamengo, então, não tem problema. O importante é que tá no grupo. Tá no grupo. Maravilha. Bom, aí o Elber foi. Primeiro jogo, esse centroavante machuca. O Elber entra. Resultado final, sim. O Elber artilheiro sul-americano, Brasil campeão. Aí, quando foi em março, o Ernesto Paulo voltou aqui pra gente conversar. Olha, vamos ter um Mundial em Lisboa em julho. Certo? E vou convocar o Elber, e o Elber vai ter titular? Não, agora vai ter titular. Falei, opa, aí melhora. Né? Aí foi a hora que ele falou, Irã, vai ter vários empresários da Europa lá, normal, quanto você, uma proposta para vender o Elber lá? Eu até falei, Pagani, e aí, o que você acha? Não, já vê aí. Eu falei, vou dar um chute lá em cima, $300 mil. Era dinheiro pra caramba naquela época. Sim. $300 mil? Tá bom. E se a gente conseguir vender aí, a gente vai ter alguma parte? Claro, poxa vida, a gente vai reservar alguma coisinha para você. Nada mais justo, entendeu? Tá bom. Ok. Aí em julho, eu não tinha ido para Paraíba ainda, em 91, fui para Paraíba, né? Vim em 58, já com a família, com o filho, tudo, né? Para conhecer onde eu nasci, na fazenda lá. À noite eu vinha dormir na cidade. Não tinha celular, não tinha nada, só telefone fixo, onde eu estava. E de manhã eu ia tomar café na fazenda e ficava até de tarde lá. Aí deixei o Pagani no telefone, Pagani, qualquer coisa você avisa para mim aqui, tá bom. Aí fui para lá e o Pagani ficou aqui monitorando. Bom. Aí o Brasil jogou, eu não fiquei nem sabendo. Aí disse que um dia tinha um recado do Pagani à noite lá. Eu falei, ô Pagani, aí, olha, o negócio é o seguinte, o Ernesto Paulo ligou, né? Falou o seguinte, ó, o Brasil empatou o primeiro jogo 0-0 com não sei quem, segundo 0-0 com não sei quem, vai pegar a Suécia, tem que ganhar de qualquer maneira, senão está desclassificado. E ele vai trocar meio time, inclusive o Elber. Eu falei, vixe, Pagani, fala pra ele não fazer isso, não. Fala pra ele, deixa o Elber, aí que você pintar alguma coisa, a gente melhora aquela situação. Fala pra ele. Aí o Pagani falou, bom, falar eu vou. Agora, se ele vai fazer, eu falei, eu sei, mas fala. Deve ter falado, né? Por quê? O jogo contra a Suécia, 2-0 o Brasil, 2 gols do Elber. E você sabe que eu assisti esse jogo e ele fez um golaço. Que deixou o cara deitado no chão. Eu fiquei olhando assim e falei, pô, mas o que esse cara tá fazendo? Foi muito doido isso, né? Porque foi uma jogada plasticamente muito bonita. Foi. Né? Chovendo. E encanta, né? Encanta. Bom, dali para frente o Brasil despencou, né? O Elber também. E fomos decidir o título contra Portugal do Figo, né? Um domingo. Sim. Aí 0-0, fomos para os pênaltis, perdemos nos pênaltis, vice-campeão. 2 dias depois, chegou um fax lá na empresa do Pagani, na Ipago lá. O Milan oferecendo $1 milhão pelo Elber. Que coisa mais triste! Aí eu chego à noite, recado do Pagani, eu falei, vixe, será que algum problema que aconteceu, né? Aí o Pagani, Irã,
tem uma proposta aqui do Milan pro Elber. Eu falei, puta merda, vai oferecer uns 150, 200 mil dólares. Né? Eu falei, quanto? 1 milhão. Eu falei, o quê? Quase caí. E você tá esperando, mas, pô, nós estamos soltos, porque quero ver se você concorda. Concorda? Pelo amor de Deus, velho. Eu nem deu uma regateada. Falei, não, peraí, pô, o cara fez 2 gols. Não, vamos melhorar isso daí. E a veia de negociador? Não, pois é, mas até que eu fiquei com vontade de falar, pede 2 milhões de dólares, mas eu fiquei tão medo. Falei, rapaz, de repente esse cara falar, não quero mais, né? Nem 1 milhão eu não pago mais, entendeu? Eu falei, não, vai, velho. E eu não posso sair daqui da Paraíba. Você pega o Jurandir, que é nosso financeiro, compra uma roupinha pro Elber, dá uma lojinha nele e leva ele lá pro Milan lá. E eu fiquei sabendo agora esse dia com o Jurandir, que eles não me contaram isso, que quando chegaram lá, levaram tudo certinho, tudo sob controle, aí o Milan queria pagar parcelado. Sim. Aí o Jurandir falou, ó, o negócio é o seguinte, ou vocês cumprem aquilo que está no fax que vocês mandaram, nós estamos lá no hotel para voltar embora. Aí os caras foram lá e $1 milhão mandou. Puta, aí a sede do Londrina, aquela ali na Mato Grosso, via sendo ameaçada de despejo, falta de pagamento, tudo. Veio esse dinheiro, pagamos todo mundo, sobrou dinheiro para todo mundo, né? A parte do Londrina sobrou, era 180 mil para cada um, 380. Sobrou 380 mil dólares para Londrina. O VGD estava sendo ocupado por pessoas de rua lá, limpamos aquele VGD, reformamos o VGD, né? Arrumamos o time, fizemos uma sede administrativa ali, tiramos Londrina da Mato Grosso para lá, nunca mais Londrina ia ser despejado ou ameaçado de ser despejado. E fomos campeão paranaense em 92. E com esse dinheiro, né, eu e o Pagani, continuamos bancando a Departamento Amador de Londrina até em 94, quando eu fui presidente, e aí o Dr. Mauro Vioto falou, Irã, não fica bom você como presidente ter participação no departamentador junto com o Pagani, melhor você entregar isso tudo para o profissional, você e o Pagani. Doutor, vamos obedecer ao senhor, e obedecemos. Aí paramos de bancar, passamos tudo para o profissional. E depois de um tempo, quando assumiu a SAL, né, vocês fizeram um acordo, né, para bancar os times amadores do Londrina, a formação. Né? Houve um acordo desse, né? Não, eu ajudei, não mais como responsabilidade de meio a meio, não teve mais. Né? Dentro do possível, eu sempre ajudei o departamento amador, principalmente com o João Severo lá, né? Sempre as necessidades que tinha dentro do possível, eu ia lá, colaborava, né? E ajudei por muito tempo, até chegar em 2000, né? Com o Agostinho também, com o sacrifício dele tocando em Londrina lá. Em outubro de 2000, não esqueço isso, saiu na Folha Londrina. Londrina vai fechar suas portas. Aí o Agostinho me ligou. Perigoso até que fui eu que escrevi. Pode ser. Pesquisa aí, outubro de 2000. Dá lá, Londrina vai fechar suas portas. Aí o Agostinho me ligou, falou, Irã, o que nós vamos fazer? Irã? Falei, Agostinho, fala o seguinte, convoca todos os ex-presidentes, convoca todo mundo, conselho, tudo. Vamos fazer uma reunião e vamos dizer o seguinte, ninguém vai falar disso, daquilo que foi mal. Nós temos que arrumar uma alternativa para Londrina não fechar suas portas, tá? Marca aí. Ele marcou. Foi lá, eu fui, muita gente foi também, mas aí não saiu assim como sempre, um conselho muito simples, que não tinha condição de estar bancando tanto por mês, né? Ali eu lembrei, né, do Elber lá no bar de Munique, né? E falei, bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou ligar pro Elber junto com o João Severo, né? Vou ver se consigo uma parceria para o departamento amador de Londrina. Porque se o departamento amador de Londrina não morrer, o Londrina não morre. Sabe? Porque Londrina sempre surge jogador, né? Poxa, pode não sair craque, mas jogador mediano, que toque, consegue. Só você fazer um levantamento, quantos jogadores da base do Londrina abasteceu o profissional naquela época? Quantos? Era muito mais do que a metade, certeza absoluta, né? E aí foi quando eu fui lá falar com o Elber, fui lá eu, o Jurandir, o João Severo, o Serginho, né? E encontramos lá o Beckenbauer, o Elber intermediou para a gente, possibilidade de uma parceria, tudo. E o presidente falou, não, há possibilidade sim. E 2 de janeiro de 2001 vai ter um profissional meu do amador do profissional para ver o que é o Londrina. Beleza. Quando chegaram aí que viram o que era o Londrina, foram no VGD, tudo arrebentado, aquelas camas tudo quebradas, tudo, né? Colchão furado, tudo aí. Aí o alemão, nós tínhamos um intérprete conosco, né? Perguntou, ó,
aqui que vocês fazem o talento de vocês. Nós falamos, espera um pouquinho. Se vocês, eu ia pedir $15 mil por mês para oferecer para o Bayern de Munique. Todo jogador que se destacasse, ia para o Bayern de Munique. Sim. E o Bayern de Munique teria 50% e o outro 50% seria do Londrina. Sim. Né? Essa era a proposta que, afinal, no começo eles aceitaram, o presidente. Né? Eu falei, não, tenha paciência, o que é que nós temos que fazer? Lá no hotel fizemos uma entrevista, não sei se você foi, mas foi a imprensa toda. O que nós temos que fazer? Aí deixaram um caderno de encargo para nós fazer. Aí eu aluguei aquele prédio ali na 10 de dezembro, estava semi-pronto. Fizemos uma reforma linda lá e colocamos tudo novo lá, porque eles voltariam dia 2 de janeiro de 2022. Sim. E voltaram mesmo. Quando voltaram que viram, aí falaram, não, agora tá igual o Bayern de Munique. Eu falei, então tá bom, e aí? Podemos contar com isso? Nós vamos chegar na diretoria e dizer para eles que com certeza eles vão aceitar. Bom, aí ficamos esperando, né? Aí, no fevereiro nada, março nada, abril nada, eu falei, bom, dia 1º de maio, vamos para lá de novo, para saber se vai entrar conosco ou não vai. Aí fomos lá, o presidente falou, não, está tudo certo, essa parte burocrática, não preparar tudo, é possível, agora os profissionais já disseram como é que vocês fizeram lá, todo o caderno de encargo que nós passamos, vocês obedeceram, está muito bom lá, beleza. Aí o Elber foi para o Lyon, perdemos o contato lá. Né, com quem falar. Né? E aí desandou, o Bayern não veio. Pô, que pena, porque poderia ser uma ser. Mudança de paradigma. $15 mil para eles é nada. Para nós aqui naquela época, nós bancava todo o departamento amador. Sim. Irã, nesse tempo todo de Londrina, de participação direta, de participação indireta, tem alguma coisa que você lembra assim, fala, puta, que merda que deu isso aqui, que eu podia me arrepender, podia ter feito de outro jeito? O que você lembra, alguma coisa assim? Olha, se eu dissesse para você que teve alguns momentos de dificuldade, que passou pela minha cabeça a vontade de parar, teve sim, né? Principalmente em 95, uma perda danada que nós passamos. O ano de 95, o que aconteceu? Não se pôde mais fazer os bingos de campo. Por quê? Apareceu os bingos de televisão, murchou os bingos de campo. Sabe? Então aquelas receitas que nós tínhamos, as extras, né? Não teve mais. A gente teve que bancar mesmo as despesas. E foi o que eu fiz. Foi o Jurandir falou assim, é louco, olha o que você está pondo em Londrina. Falei, mas tem que terminar o mandato, fazer de qualquer maneira, né? Aí tive a felicidade de, no fim do ano, vender o Alaor por $300 mil. Sim. Só que esse dinheiro não chegou a tempo do meu mandato. Chegou em janeiro, já era mandato do Caldarelli, claro, ficou para o Caldarelli administrar esse valor. Mas, no cômputo geral, eu digo para você e digo para o telespectador e para o torcedor, não me arrependo de nada. Fiz aquilo que eu gostaria de fazer pelo nosso Londrina. Porque o Londrina é o time, eu digo para você, sou torcedor do Santos, tá? Por causa do Pelé naquela época. Mas eu sou 95... Entre Londrina e Santos numa decisão, o que você faz da vida? Rapaz, eu falei agora para o Modesto Roma, agora, né? Eu estava junto com o Sérgio Malucelli, Copa do Brasil aqui, Londrina e Santos. Aí o presidente Modesto tinha acabado de ser eleito, né? Aí eu fui lá em Tóquio ver o Santos jogar contra o Barcelona, aquele show que o Barcelona deu em nós lá, né? Aí o Malucelli me apresentou, o Ernesto Rombo, tinha acabado de ser presidente, aí eu falei para ele, eu estive lá em Tóquio, infelizmente tomamos aquele baile lá de 4-0, né? Mas eu estive lá, poxa vida. Então hoje, nós vamos ganhar hoje aqui. Como? Sim, de jeito. Hoje o Londrina vai ganhar. Pô, você vai torcer pro Londrina? Eu falei, claro, pô. É nóis. Pô, joguei de Londrina, fui presidente, sou Londrina. Poxa vida. Mas tá bom, vou dar um chaveirinho do Santos pra você. Toma um chaveirinho do Santos. Me deu um chaveirinho do Santos, assim mesmo. William, você tem vontade ainda de voltar a ser dirigente de futebol profissional? Tem vontade de compor com Londrina ou fazer alguma coisa nesse sentido? Se eu tivesse recurso suficiente, sim. Mas sem recurso, não. Porque eu sei o que é preciso para ter um time de futebol satisfeito, entendeu? Salário em dia, conta em dia. Isso é que dá a motivação para o atleta, sabe? Então, se eu tivesse condições, sim. Mas hoje, tá, com 72 anos, tô velho. Dá uma preguiça. Dá uma preguiça. Tem experiência, a gente tem experiência. A gente bater no olho de um garoto, a gente sabe se ele é diferenciado ou não. Inclusive, muitos por aí, porque o trabalho que eu fiz no Londrina, né? Ainda pede, dá para o senhor ir assistir, ver meu filho jogar em tal lugar, porque pai é pai, né? Eu vou te mandar o meu DVD, tá? Pô, quem sabe?
Sim. Mas é um filme, viu? Não, é ficção. Mas todo ano tem os ex-atletas do Londrina que jogam, você sabe, né? Quem sabe ainda encaixa você também. Mas, Irã, você tem vontade, por exemplo, você esteve lá montou a Junior Team por vários anos disputando. Para salvar o Londrina. Isso, exato. Em 2001. Isso. E vocês, por vários anos, disputaram campeonatos profissionais da federação e tal. Foi. Tem vontade de reativar? O que você pensa? Tenho. Olha, Cláudio, eu tenho a maior vontade de dar oportunidade para garoto. Meu desejo porque eu me realizo. Quando um Elber se torna o que torna, quando o Vitor Hugo, quando um Juninho, né? O Vitor Hugo está no Atlético Mineiro, o Juninho está no Internacional. Tudo garoto de família bem simples, que passou pela Junior Team. Muda a família. Muda a família toda. Tudo, né? Tudo, muda tudo. Das pessoas. Exatamente. Então, eu me realizo com esses garotos junto, né? Então, para mim é uma satisfação enorme poder dar uma oportunidade para um garoto que precisa realmente mostrar o seu talento, porque você imagina o quanto de talento que tem por aí que não tem uma oportunidade, Cláudio? A Junior Team, ela nasceu para fazer uma parceria com Londrina para cuidar da base. Para cuidar da base. Né? E aí eu tive que ajudar o profissional também, porque em 2001 não tinha condição, eles corriam atrás de mim, eu ia lá, bancava um pouco, salário e tal, fui ficando. Aí em 2002 também ia vir um rapaz do Apucarana, e que ia assumir, né, o presidente já era o Oswaldo Sestari. Aí faltava 10, 15 dias para começar a Série B, o cara não apareceu, aí foram lá no hotel atrás de mim, pelo amor de Deus, me ajuda, como é que nós vamos fazer? Tem um técnico lá em Maringá, lá que eu esqueci o nome dele, que tem um monte de atleta que ele traz junto. Ivair Sense. Por isso que eu tenho que trazer ele, tá vendo? Conheço. Ivair Sense. Aí chamamos o Ivair pra cá, Ivair trouxe um time inteiro, nós tocamos, não caímos, né? Aí em 2003, nós, com mais planejamento, nós preparamos um time melhor em 2003. Né? Mas como subia só 2, aí subiu o Palmeiras e subiu o Botafogo, né? Mas aí para 2004, nós tínhamos um planejamento muito maior para 2004, né? Porque quando foi em dezembro, comecinho de dezembro de 2003, num jogo Brasil e Uruguai lá em Curitiba, no Pinheirão, de noite, me liga Raul Plasma. Ô, presidente, tudo bem, tudo bem? Escuta, o Londrina tem interesse em fazer uma parceria com o Cruzeiro, porque o Cruzeiro tinha acabado de ser campeão brasileiro do primeiro ano de pontos corridos. Tinha um timaço o Cruzeiro. Sim. Falei, puxa vida, vai ter eleição agora, independente de eu ficar ou não, qualquer presidente que assuma o Londrina tem interesse em fazer parceria com o Cruzeiro, sim, Raul. Então eu vou marcar com o presidente do Cruzeiro, Zezé Peela, para você ir lá na segunda-feira vindoura. Eu falei, tá bom, pode marcar. Marcou. Aí fui eu, o Júnior não podia, fui eu e o Júlio Lemos. Chegamos lá, fui atendido pelo Zezé, tudo. O Zezé, vocês têm interesse em fazer com a parceria Cruzeiro? Eu falei, pô, presidente, pelo amor de Deus, né? Então é o seguinte, senhor Irã, eu vou arrumar para o Londrina 4 jogadores da base, os melhores que eu tenho, tudo com salário pago. E como o meu profissional tem muito jogador sobrando, vou arrumar 4 profissional também, com salário pago para vocês. São 8 jogadores. Eu falei, puta, o time está montado. Maravilha, certinho. Nossa, presidente, eu não sei o que tu fizer para te agradecer. Né? Me ajoelhar nos seus pés aqui. Mas eu preciso de um favor seu. Eu falei, pois não, presidente. Está aqui o Raul Plasma, certo? Certo. Eu preciso que o Raul Plasma esteja meus olhos lá. Né? Eu falei, não tem problema, qual o problema? Fica lá como diretor seu lá. Sim, mas eu preciso que você pague o salário dele. Eu falei, tá, mas quanto? Aí ele falou lá, acho que quase 20 mil. Naquela época era tipo uns 100 mil hoje, 150 mil. É muito dinheiro, presidente. Paga o primeiro ano, a gente paga o segundo, para a gente se planejar. Não precisa pagar. Aí fomos negociando, aí baixou para 15, né? Nós oferecemos 10. Aí, não, 12 então. Eu falei, Júlio, temos que levar, Júlio, não tem outro. Vamos levar, não vamos perder essa oportunidade. Tá bom, presidente, vamos assumir por 12. Beleza, chegamos aqui, avisamos na imprensa, tudo aí, né? E aí, no domingo seguinte, ia ter eleição, né? Para presidente, não apareceu ninguém, né? Eu ia pedir pro Jurandir ser o presidente, né? Mas aí o Garcia foi lá no hotel notar, falou, pelo amor de Deus, é meu sonho ser presidente do Londrina. Aí liguei pagando, Jurandir, o Garcia está desesperado, quer ser presidente. E aí, vamos deixar ele, o cara nosso. Fomos lá, aclamação, não teve concorrente, né?
Tudo certo. Quando foi comecinho do ano, o Garcia pediu uma reunião lá na PVC, né, com o grupo dele lá. Leva seu grupo, Irã, levei. A ideia foi fazer parte do grupo, né? Eu pagando, a ideia, o pessoal, o Adriano Coelho. Aí, chegando lá, o Garcia está na ponta. Vou contar a história toda. O Garcia está na ponta da mesa, a mesa cabia todo mundo no sofá. O Garcia na ponta da mesa, eu também no tamanho. Irã, viemos aqui para vocês saírem do Londrina. Ué, o que aconteceu? Planejamento tudo pronto, né? Esperar esses 8 atletas do Cruzeiro, mais as contratações que nós íamos fazer, tudo. Não, primeiro que eu não quero ser seu laranja. Não quero ser seu laranja. Ok. E segundo, estou com um grupo de empresários aí, alguns doutores aí, né? Mais o pessoal da Silva, e eles falaram o seguinte, eles vão me ajudar a buscar recurso financeiro para tocar Londrina. Mas se vocês ficarem, vai dar a impressão seguinte, chegar nos empresários, não, o grupo do Irã está lá, os caras têm dinheiro, não precisa colocar, não precisa de nós. Então nós estamos pedindo para vocês saírem, porque senão eu não vou conseguir o dinheiro que a gente está imaginando em arrecadar. Sim. Bom, meu pessoal ficou, principalmente o Jurandir ficou babana, né? Sim. Vamos sair, todo mundo vai sair, pode ficar sossegado. Vamos sair agora, saímos agora, pode ficar sossegado, pode tocar o Londrina. Né? E saímos. E aí, claro, depois ficou só nós lá, né? O Jandir falou, se você colocar um tostão no Londrina, nunca mais eu olho na sua cara. Eu falei, não vou colocar, né? Aí foi esse aquilo. espeto na garganta já foi tirado ou não? Foi tirado, não vou dizer para você que não fica lá, porque Sim. O que aconteceu com o Londrina em 2004? Né? Infelizmente, eles não conseguiram os recursos prometidos, seja via municipal. Eu vou te contar uma história, então, para ilustrar isso aí. E aí o Garcia me falou, Irã, pelo amor de Deus, paga pelo menos o salário do Raul. Eu falei, rapaz, se eu fizer isso, eu perco meus amigos inteiros. Eu lembro que não posso pagar. Não eu era vizinho da mãe do Garcia. Eu morava aqui num residencial e a gente era vizinho, eu era a mãe dele. E o Garcia estava todo fim de semana lá. Aí um dia ele chegou e tal, eu estava lá embaixo brincando com as crianças e tal. Eu falei, ô bonitão, parece que você está querendo ser presidente do Londrina. Ele todo entusiasmado. Não, pô, olha, vai ser legal, porque tem gente assim, assim, assado. Eu falei, bicho, deixa eu te falar um negócio que eu não tenho nada com isso, mas sou torcedor igual de você. 15 minutos depois que você assumir, os caras vão tirar o pé e vão te deixar na mão. Ele falou, não, mas o fulano. Eu falei, cara, esse povo não entende nada. Não entende o tamanho do problema, porque é muito dinheiro, é sempre e é um dinheiro, é um risco, o tempo todo de risco, você vai acabar ficando a pé. Ele falou, não, mas olha, eu confio nas pessoas, não sei o quê. Eu falei, tudo bem, mas ó, repensa, dá uma pensada, porque é complicado. Aí eu lembro que passou um tempo, daí deu aquela zica toda, ele deixou o clube, não sei o quê, eu trabalhava com ele, eu falei, e aí? Você é um corneteiro. Eu falei, não, cara. A gente que acompanha e mesmo não participando no dia a dia, a gente sabe da dificuldade que é. E o empresariado, de uma forma geral, se ele não é apaixonado por futebol, ele vê o esporte, o futebol, não como investimento, como ajuda. Só que ajuda um mês, ajuda 2, ajuda 3, ele tira o pé. Então, estava muito na cara que ia dar problema, né? E além da sua falta de experiência, né, nesse meio, né? E de vez em quando ele me olha assim, ele fala, olha, eu lembro que você falou, pois é, ué. E foi mais ou menos isso. Eu fiquei com pena dele, porque o Garcia tem um carinho enorme pro Garcia. Sim, ele é um cara, sabe, muito bacana. Eu ajudei ele nas campanhas para candidato a deputado federal, para quando foi para vereador, entrei de fundo na campanha dele, que nós conseguimos eleger ele vereador, com um pouquinho de ajuda da gente também, né? E ele me ligava, falava, Irã, estou desesperado, eu perdi meu apartamento, o que eu faço? Eu falei, Garcia, só tem uma maneira de você fazer, né? Se você não aguenta mais, vai lá e renuncia. Convoca o conselho. Foi o que ele fez. Depois, em julho, agosto. E daí a Junior Team, Irã? A Junior Team nós tocamos ela, né? Formamos alguns bons atletas, né? Mas aí, uma crise braba que a minha empresa passou no tocante a minha empresa é uma empresa de saneamento básico, né? Infraestrutura, né? E tivemos uma crise muito braba em 2014, 2015, né? E não tive mais condições de bancar. Apertou muito, tanto é que, lamentavelmente... Era uma baita estrutura que baita estrutura, tinha 700 pais de família trabalhando direto lá em Biporã, lá. Mas aí o mercado
como agora de novo, né? O mercado ficou ruim para o nosso segmento, né? Sim. Então, não deu mais para tocar, tive que paralisar de notinho. Ela está suspensa ou você acabou com ela? Não, ela existe, mas ela está suspensa na federação. Tá? Tem ideia de retornar? Com recurso, sim. Cláudio, sem recurso não dá para você... O custo é alto. O custo é alto, né? Para você ter uma ideia, naquela época da Junior Team que chegou a disputar, fomos campeão da 3ª divisão, Sim. Naquela época investia 150 mil por mês. Sim. Né? Naquela época, né? Em 2011, né? 2011, por aí. Também o salário do Dedé, né? Só era isso, o maior. Quase 90. Era o maior. Salário dele e o salário daquele goleiro que está no Goiás, que veio para nós. Não é o nome dele? Tadeu. Puta de um goleiro, né? Curitiba emprestou pra gente aí. Pô, era muito legal a prosa. Bom saber que você aí continua apaixonado pelo futebol. Continua. Voltou do jogo do Londrina, assisti lá no VGD com o Sassá, que é como fosse meu filho mais velho, o Sassá, né? Então não deixo ele sozinho de jeito nenhum e vou lá na cadeia, porque eu não tenho o joelho nem coluna para ficar em pé 2 horas. Até uns amigos meus da minha idade, né? Escaramal, outros falaram, Irã, eu não vou conseguir mais no VGD, porque ninguém senta, tem que ficar em pé, eu não aguento mais, né? Exato. Então, claro, eu sou café, né? Para mim tem que ser café. O Londrina ganhou o seu título. Eu também gosto, E ficou bom, aconchegantezinho, tudo certinho. Dá uma pressão em cima dos atletas, dos árbitros também, né? Então, mas o Londrina conseguiu os seus principais títulos ali no café, né? Com certeza. As pessoas às vezes não lembram disso, né? Não lembra, acha que foi no VGD. Na verdade, não, né? Foi no café. Né? Agora, para levar para o café, né? Teria que ter um time competitivo. É que o problema é que, assim, eu gosto do café, mas o conceito dele como estádio olímpico, ele deixa o torcedor muito afastado, né, do gramado, né, daquela tensão, daquele prazer de você estar colado. Eu vou explicar você por quê. Porque o time dentro de campo não leva a quantidade de torcedor necessária, não consegue os resultados. Olha só o que acontecia. Assim, com 40 mil pessoas. Ô, Cláudio, mas com 10 mil é difícil. Em 77, 78, nós tinha 200 e poucos mil habitantes. Pô, nós colocamos contra o Corinthians, era 55 mil pessoas. Eu estava lá, claro. Eu também estava lá. Jogos, 55 mil pessoas. O comércio fechou 4 horas da tarde, 6 horas da tarde, nós estávamos tudo lá dentro do campo do café. A região toda veio. Então, é questão do time ganhador. Se você tem um time competitivo ganhador, o torcedor vai. Sabe? Agora, se você tem um time mais ou menos, aí tem que jogar no café, no VGD, não tem jeito. Né? Ele é muito para. Olha, antes de eu ir embora, por favor, da gente ir embora, né? Eu quero que você, por favor, me dê o seu autógrafo. Uma honra, claro. O tal do Dedé que escreveu isso aí, depois eu vou corrigir uns português, umas coisas assim. Tá brincadeira, viu, Dedé? Vou não. Amarildo me ajudou. Ah, o Amarildo te ajudou? Então, Amarildo Vieira, nosso grande líder, né? Fui adversário dele, porque era da Vila Nova, é um horror esse povo da Vila Nova, mas enfim. Né? Pô, bacana, viu, meu? Bacana mesmo. Eu que agradeço, Cláudio. E bem-vindo ao Você Esporte Clube, que é o nosso bate-papo aqui, que eu consigo de vez em quando gravar boas entrevistas, porque o dia é curto. Eu faço um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas foi bacana mesmo, viu? Dedé, por favor, você que é o escrevinhador do livro. Obrigado. O Dedé que incentivou e teve essa paciência aí de ficar um ano inteiro ouvindo algumas histórias como essa. Foi do meu pai, ouviu também algumas histórias do meu pai, né? E fez esse livro. Ficou muito grato a ele e ao pessoal da universidade. Muito obrigado mesmo. Grato a você. Grande prazer. Obrigado por ter me dado aquela camisa há tanto tempo atrás. E olha, agora tu tinha uma outra aqui, ó. Coração Albiceleste, essa aí do grupo. Brincadeira, isso aqui é só nós aqui. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Cláudio. E você que é torcedor do Londrina, acompanhe, compartilhe, mande para os amigos, mande para aquele torcedor do Operário que você odeia, para eles saberem que a gente tem muita história. Abraço. Cláudio, você imagina aqueles clássicos do café contra o Grêmio de Maringá, contra a União de Bandeirantes, que era uma delícia aquilo lá, né? Delícia. Uma pena. Agora é contra o Operário. Tá certo. Um abraço. Um abraço. Até.